Bom, olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos ao Movimento Seguidores do Cristo. Juntos somos mais fortes. Eu quero sempre lembrar que é importante que esse movimento, a intenção dele é levar o conhecimento do cristianismo e o espiritismo de maneira profunda, sem querer tirar ninguém de nenhuma religião, apenas para unir os cristãos através do conhecimento. Fazer um único cristianismo. Hoje o cristianismo está meio separado através de vários templos e igrejas, como espíritas, protestantes, evangélicos, católicos e por aí afora. Há muita separação. Então, nós queríamos unir isso, porque o Deus é o mesmo, o Mestre Jesus é o mesmo, então não há razão nenhuma para estarmos separados, não é? Somos irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que também prova através de um certo pensamento lógico sobre a reencarnação de Jesus. Quem era Jesus no sentido que de onde ele veio, como ele foi concebido, através de uma coisa que ele disse. Eu vou ler o que Jesus disse a respeito disso. É muito importante vocês entenderem. Então, eu estou aqui com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Acho que o espelho fica trocado as letras, né? De Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o cristianismo, é o Novo Testamento, e também acrescentando o conhecimento da ciência espiritualista do mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Qual a ligação do mundo espiritual com o mundo material? Isso é importante entender. Nós temos espírito de vida após a morte. Temos que conhecer sobre isso, é óbvio, né? E também se encontra no Novo Testamento, tá bom? Da Bíblia, mesma coisa, ok? E aqui nós vamos falar de uma coisa importante. Meu reino não é deste mundo. No Evangelho é o capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na Bíblia nós podemos seguir João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E há muitos desses que temos que olhar também. Então, nesse versículo, ele fala a conversa entre Pôncio Pilatos, que estava julgando Jesus se ele merece ser crucificado ou não, e Jesus, a conversa que eles tiveram. Então, começa assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois reis dos judeus? Uma pergunta. Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. E meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então retrucou, dizendo: Então disse, sois, pois, rei? Perguntou se Jesus era rei, então, já que o reino dele não era deste mundo, não é óbvio. Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei, eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Então fica uma coisa muito esquisita. Meu reino não é deste mundo. Então a pergunta que eu faço a vocês é: quem é Jesus então? Que mundo ele é? Aonde, de onde ele veio? Já que o mundo não é dele, mas ele nasceu aqui. Se ele nasceu aqui, então o mundo é dele? Não é? Não? E quem criou ele? Como foi a criação? Foi como nós? Ou foi diferente? Por exemplo, os católicos dizem que que Maria foi fecundada, deixaram uma semente, Deus, o Espírito Santo, etc., veio aqui e deixou uma semente de Jesus no ventre de Maria.
que José não teve participação nenhuma, ele é virgem. E é estranho isso, porque se é a primeira vez que Jesus tinha nascido da carne e que Deus estalou o dedinho dele e criou Jesus, um filho tão evoluído quanto, ele era muito evoluído, muito inteligente, tinha mediunidade, tinha tudo. Então, se ele foi criado por Deus, no ventre de Maria, então Jesus era um semideus? Não? Não é verdade? A gente vê nas mitologias aí, quando esses deuses, Zeus, etc e tal, fazem essa fecundação em pessoas biológicas, quem nasce é um semideus, não é? Então, Jesus era um semideus, mas ninguém fala a respeito disso. Ninguém coloca em nenhum livro Jesus como semideus. E se Jesus foi criado já evoluído, de uma evolução muito acima até hoje das pessoas que estão aqui nesse planeta, então por que Deus não criou todo mundo igual a Jesus? Tão inteligente e evoluído como Jesus? Porque nós estávamos no mundo primitivo das trevas, né, de Roma e de tudo mais. Estávamos lá crucificando, sendo cruéis, no mundo primitivo, onde tinha as trevas aqui em grande escala, com crueldades absurdas, pouca moral. E por que ele não fez todo mundo? Já sabe como fez com Jesus? Os católicos conseguem responder, os evangélicos conseguem responder, os ateus conseguem responder. Então Jesus não era semideus. Quem era Jesus? Existe uma outra teoria que diz que Jesus era um ET, que veio uma nave aqui e colocou, tipo tubo de ensaio, sabe, fecundação, e fecundou Maria com um ser extraterrestre. Legal, teoria faz sentido, porque Jesus era muito evoluído. Então por que os ETs não fizeram isso com muitas mulheres? Né? Com milhares de mulheres, para que os filhos dessas pessoas nascessem inteligentes como Jesus. Né? Porque não fez isso, por exemplo, no casamento de reis, onde ele nasceria um rei bastante inteligente, bondoso como Jesus, culto, né? que tinha um amor muito grande, e aí ele ia prosperar. Por que os ETs não fizeram isso? Só fizeram isso com uma pessoa. Para quê? Então, perguntas têm que ser feitas. No que você acredita? Ou você quer entender para acreditar? Não é? Jesus foi feito de quem? Como foi feito Jesus? Onde o Espírito dele se reuniu? Então vamos lá. Vamos tentar responder essas perguntas, porque perguntar não é pecado. Duvidar muito menos, né? Você está duvidando porque você tem dúvidas. E as dúvidas têm que ser esclarecidas. Porque se Deus fez a gente inteligente, foi para a gente poder aprender. Não para a gente ficar ouvindo pessoas que não entendem muito e a gente acreditar naquele entendimento pequeno, pouco entendimento. Para a gente continuar ignorante. A evolução nos traz a felicidade. E é preciso evoluir, então não tenha medo. O cristão não tem medo de questionar, de duvidar, de perguntar. Não é? As pessoas colocam dentro das religiões autoridades, né, tipo pastor, bispo, cardeal, papa, para que você tenha medo dele e não questione ou duvide das palavras dele. E aí nascem os falsos profetas, nessa autoridade, que é muito perigosa. Jesus também falou dos falsos profetas que iam vir. Então, ele sabia muito mais. Jesus realmente era um ser muito evoluído, muito diferente. Agora, vamos tentar explicar tudo isso através de uma teoria da reencarnação. Eu já falei sobre reencarnação, já falei sobre encarnação, como é feita a morte, o nascimento, e
E aí vamos entender melhor a reencarnação. Imagina, vamos lá, vamos ver se faz mais sentido isso para você. Do ET não fez muito sentido. O semideus também não foi muito sentido. Pode ser o que aconteceu. Maria e José se amavam muito. Eles tinham pouco conhecimento a respeito de espermatozoide, óvulo, né? Como acontece esse processo de maneira mais biológica. Eles não tinham microscópio, não tinham ultrassom, então eles não sabiam como funcionava direito isso. Pode ser que se amavam muito, fizeram amor, né? E o plano espiritual aproveitou que o espermatozoide entrou no óvulo e Jesus, o Espírito de Jesus, se conectou a essa célula. Como Maria estava solteira e ela engravidasse, ela seria apedrejada. Então, o plano espiritual veio e avisou os dois que era o missionário, que era Jesus, e eles tinham que ir embora para poder salvar Maria e a gestação. E isso se espalhou. Né? Isso se espalhou, quer dizer, o Messias vai vir, o Messias. Então eles acabaram fugindo. E se casando, tiveram outros filhos também, não ficou só um Jesus, é claro, mas depois a gente tem outra história para isso. E aí Jesus nasceu. Só que numa manjedoura, tal, os 3 reis magos, mas isso não é o ponto agora. E aí? Que mundo Jesus é? Porque se ele veio de outro planeta, ou de outra galáxia, ou o meu reino não é deste mundo, como disse para Pilatos, porque na verdade ele faz parte do mundo espiritual. Ele era de algum mundo, porque meu reino não é deste mundo. Se ele tivesse nascido a primeira vez aqui, então a Terra seria o mundo dele. Ele não falaria isso. Ele diria, este é meu mundo e eu vou ser rei. Mas ele disse, meu reino não é desse mundo. Por que ele falou meu reino? Para que as pessoas entendessem melhor. Ele não falou meu planeta, minha galáxia, não, galáxia, que é isso que o cara está falando. Universo, galáxia, esse cara é doido. Então ele falou meu reino, porque havia muitos reinos, imperadores e reis chamados de reino. Então a nação dele não era aí, a origem dele não era aqui, era do plano espiritual. Então ele ficava no mundo espiritual, ele não precisava mais nascer biologicamente, a gente nasce biologicamente para evoluir, para aprender na prática o que é o amor, o que é o ódio, o que é o egoísmo, o que é a raiva, a vingança, perdão, humildade, misericórdia, para a gente aprender sobre compaixão, a gente aprender sobre caridade, sobre ajudar a amar o próximo, amar a Deus, aprender e evoluir. Na prática, no dia a dia, nós aprendemos a evoluir. Evoluímos um pouco, reencarnamos de novo, evoluímos mais um pouco e fomos evoluindo. Só que Jesus evoluiu de um ponto que, na verdade, como o reino dele não era biológico, ele não precisava mais reencarnar como um resgate, pagar as suas dívidas, como expiação. Porque se eu cometi algum erro, alguma coisa, eu preciso reencarnar e pagar minha dívida para essas pessoas, para que eles passem de me odiarem a me amarem e vice-versa, para que possam me perdoar e eu perdoar eles. Mas Jesus já tinha cumprido pagado todas as suas dívidas, resgatado tudo. Ele já estava num patamar evoluído onde ele não precisava mais reencarnar, nascer biologicamente. Ele vivia no mundo verdadeiro nosso, que a origem do nosso mundo é espiritual. O biológico é uma fase de aprendizado. Nós já sabemos disso, mas o reino dele qual é realmente? Jesus estava numa esfera que a gente chama de esferas crísticas. Existem espíritos mais evoluídos que eles, e depois desses espíritos vem Deus. E Jesus estava muito evoluído, tão evoluído que ele recebeu uma missão de Deus e disse, Jesus, você tem que cumprir uma missão, qual é? Pessoas daqui a esse planeta Terra precisam evoluir, sair do mundo primitivo, entrar em provas de expiação, outro mundo chamado regeneração. O mundo de prova e expiação, o mal existe e na maioria das vezes ele vence, como acontece aqui no Brasil. A impunidade, a corrupção, maldade, crueldade, etc., bandidos e tudo mais.
Quando passamos para um mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas ele não vence, ele perde, o bem vence sempre. Existe o mal em menos quantidade, mas o bem sempre vence. Então é um pouco diferente. E aí vem um mundo felizes, né, onde o mal não existe mais. Então nós estamos em provas de expiação. Naquela época estávamos no mundo primitivo, e Jesus deu um passo à frente e ajudou o planeta a passar para provas de expiação. E ele veio aqui para quê? Para evoluir as pessoas, para trazer a filosofia que ia evoluir os cidadãos. As pessoas estavam morando aqui. Então ele foi uma missão, por isso missionário. Ele veio ajudar as pessoas a evoluir. Ele já tinha um conhecimento avançado, o espírito dele já era aquilo, quer dizer, na prática, ele já fazia tudo isso, ele já era uma pessoa boa, caridosa, curava as pessoas, ele era uma pessoa evoluída, conhecia toda a lei, praticava a lei. Então Jesus já tinha toda uma evolução que trouxe no espírito dele. E aí ele começou a ensinar as pessoas, ok? Isso. Então, se ele já nasceu aqui como uma missão, o que significa isso? De onde ele aprendeu tudo isso? Onde ele evoluiu tanto assim? Das outras reencarnações, do outro planeta, talvez em outra galáxia, que ele nasceu várias vezes e foi evoluindo, evoluindo e chegou ao patamar que ele está hoje, Jesus, que é um espírito de luz, e deram uma missão para ele vir aqui. E aí ele resolveu, por escolha própria, nascer de novo. Então, os espíritos de luz, que eles só nascem para cumprir missões. Às vezes missões para evoluir tecnologicamente um planeta, às vezes para evoluir as pessoas, evoluir uma religião. Então, ele sempre, com aquela pessoa, o planeta dá saltos de evolução. E Jesus foi um deles. E trouxeram Jesus para cá para trazer essa filosofia maravilhosa que virou religião no mundo todo, o cristianismo, ok? Então raciocina comigo. Se Deus não fez Jesus ali, se ele fez, por que não fez as pessoas inteligentes também? Então não faz sentido isso. Então ele deu uma missão para Jesus. Jesus reencarnou aqui. Ele já tinha reencarnado. Então ele disse: você tem que seguir os meus passos se quiser chegar a Deus. Jesus disse isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ser igual a Jesus, fazendo os passos dele. Como? Esperando que Deus crie, eu estale o dedo e eu fique inteligente e evoluído? Não faz sentido. Se eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que seguir os passos dele. E quais são os passos dele? No reino dele. Porque o reino dele não é o planeta Terra. E talvez nem os nossos. Talvez somos espíritos errantes, espíritos que foram migrados, exilados de outro planeta. Inclusive tem um livro bastante interessante, se vocês puderem, são Exilados de Capela. É um planeta numa galáxia distante, e esse planeta saiu de provas de expiação e evoluiu para a regeneração. Aqueles espíritos que não estavam prontos e não evoluídos para a regeneração, eles foram exilados de lá e vieram para a Terra. Eu acredito, na minha opinião, que não foi só Capela. Eu acho que foi muito mais planetas na galáxia, no universo todo, que foram exilados e vieram para a Terra para se desenvolverem. Né? Por que você fala isso, Anísio? É só você analisar as civilizações. Analisa, por exemplo, os egípcios, os persas, Mesopotâmia. Analisa, por exemplo, os astecas. Analisa, por exemplo, a Grécia. São tudo civilizações com culturas muito diferentes. Com suas tecnologias, com a sua filosofia, você percebe que tem uma cultura, os hábitos foram criados naqueles reinos totalmente diferentes. Inclusive há um estudo em que a forma física óssea, nossa, como por exemplo dos pés, das mãos, tem descendência grega, celta, germânica e muitas outras descendências. E a formato dos pés, formato osso do rosto, né? Você vê as pessoas orientais também tem um desenho ósseo diferente, o meu é comprido, algumas pessoas são redonda, o rosto.
eu não estou falando de cor e preconceito, raça, não, nada a ver, tá? Eu estou falando de descendência perispiritual, porque nós estávamos, nosso perispírito, num determinado planeta e foi adaptado para vir para este planeta. Então nós já viemos como humanoides para cá. E aí fomos nascendo nessas civilizações, ok? Nós fomos evoluindo. Então eu acho que fomos todos exilados, ou não todos, mas a maioria. E é importante entendermos isso. Então, se Jesus está aqui para nos ajudar e nos amparar, então ele já criou a reencarnação no reino dele. No reino dele que tinha o biológico e o espiritual, como todos os planetas. Os planetas nós temos o plano biológico, que está na superfície do planeta, e em volta do planeta o mundo espiritual daquele planeta. Das pessoas que estão ali no mundo espiritual, que chamam as colônias espirituais. Então você entende que faz parte da reencarnação, meu reino não é deste mundo? Ele reencarnou aqui. Ele já tinha reencarnado em outros lugares, evoluído, chegou àquela evolução, e nós temos que seguir o passo dele. Temos que ficar reencarnando, aprendendo, 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 chegar a um patamar que não vamos mais precisar reencarnar, vamos viver no mundo espiritual, cumprindo missões, trabalhando cumprindo através do amor, que é importante o vosso reino. Vocês entendem isso? Então, meu reino não é deste mundo. Então, ele não pode ter nascido aqui pela primeira vez. Não pode. Não faz sentido. Senão, este mundo seria o reino dele. Concorda comigo? Se é a primeira vez que você está nascendo, então o seu reino é aqui. Mas não. Ele não era rei aqui. Ele era rei no mundo dele. Quer dizer, ele era líder no mundo dele. Ele era evoluído. A evolução dele estava no mundo dele. Então ele vivia num mundo onde ele não precisava mais reencarnar, todos amavam ele amava todos e estava feliz. E recebeu a missão de Jesus, de Deus, para Jesus vir aqui. Provavelmente o nome dele não era Jesus, lá no mundo espiritual, mas veio aqui para quê? Para trazer a palavra, para trazer a filosofia, o ensinamento, as leis de Deus, a parte moral, que é muito importante. Então ele veio trazer tudo isso para nós. Ele já era evoluído. Ele já trouxe um conhecimento. Só você viu que Jesus... Como você vai estudar o cristianismo profundamente, você vê como este homem era evoluído demais. Ele estava muito à frente do seu tempo. Muito, mas muito à frente mesmo. Então, para você entender isso, você não tem que acreditar. Você tem que entender. Então, meu reino não é deste mundo. Então, a planeta Terra não é o reino dele. É o mundo espiritual agora, em outro lugar. Então, ele já vinha nascendo e nasceu aqui na Terra com uma missão. E um dia, nós temos que fazer o quê? Seguir os passos dele. Estudar essas leis, praticá-las, evoluir. E se essa reencarnação não for suficiente, você vai ter outra oportunidade. Porque a gente percebe isso, por exemplo, com o Chico. O Chico Xavier é uma pessoa muito caridosa, muito bondosa. Ele escreveu 412 livros. Tem a hora que ele escrevia, psicografava, 2 livros no final de semana. Quem faz isso? Quem escreve tantos livros assim? Livros excelentes. Então, são psicografados. Ótimo, ele era um médium. Só que ele fazia muita bondade. Ele ajudava muita gente. E todo esse dinheiro que ele arrecadava com o livro, que não era dele, ele é apenas um instrumento do plano espiritual, simplesmente ele doava tudo. Ele sempre foi uma pessoa pobre e morreu pobre, materialmente. Mas ele já era evoluído, ele já queria ajudar. Se você assistir o filme O Chico Xavier, assista. Você vai gostar muito. É um filme muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Vale a pena assistir, que você vê que ele já queria, desde pequeno, desde jovem, fazer a caridade, ajudar as pessoas, ele se dedicou a isso. E para ele se dedicar a isso, ele não era uma pessoa ignorante, ele já tinha o quê? Um ponto evoluído, ele já era um ser um pouco mais evoluído que eu, você entende? Como Jesus, e Jesus era muito mais evoluído que o Chico, é claro. Então o Chico já era, apesar da humildade dele de nunca reconhecer a sua evolução, ele era muito humilde, simples,
Isso faz parte de uma pessoa evoluída. Sim, a evolução. Então ele já tinha a sua evolução, ele já tinha reencarnado outras vezes, evoluído, e aí ele veio ajudar as pessoas. Isso acontece com Jesus. Então a lição de hoje qual é? Jesus não nasceu aqui pela primeira vez. Ele já tinha nascido em outros lugares, veio fazer sua missão aqui, usou o corpo de José e de Maria, Maria no útero dela nasceu, para que ele pudesse trazer a palavra dele aqui e os ensinamentos e ajudar esse planeta, as pessoas a evoluírem, porque é só a evolução que traz a felicidade. Você tem que entender que meu reino não é deste mundo, por quê? Porque os meus problemas que eu provoco aqui, 80% dos meus problemas sou eu que provoquei. Provoquei pelo quê? Pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento. Né? Tanto é que quanto você envelhece mais, você cria menos problemas para você, porque você está aprendendo. Não é? Quando você é jovem, você cria muitos problemas para você. Né? Aí quando você fica com 40, 50, 60 anos, você vê que os problemas diminuem. Por quê? Porque você começa a ficar experiente, você começa a empreender, a entender muito mais. Então é isso que nós estamos aqui, para aprender e evoluir. Mas para evoluir eu tenho que questionar, eu tenho que perguntar. Então meu reino não é deste mundo, meu amigo, então de onde que é o seu reino? Pergunte, questione, não deixe as pessoas guiar você através de conhecimentos pobres. Não é pecado perguntar. Então, se você está aqui neste reino da Terra, aproveite para aprender. Porque quanto maior a sua evolução, menor são os problemas. Entendeu? Quanto maior a sua ignorância, maior são os problemas. Quanto mais ignorante você é, mais você sofre e mais problemas você tem. Quanto mais evoluído você for, só que tem um problema. Uma pessoa evoluída, ela é diferente. Ela é meio separada da população. Sabe como é que é? As pessoas enxergam de frente. Por isso que para ser cristão diferente, para que você questione, é importantíssimo você ter coragem. Coragem para ser cristão. Às vezes as pessoas não vão gostar muito de você. Você continua. Não é porque você está ruim ou está piorando. É porque aquela pessoa não está evoluindo como você está evoluindo. E essas diferenças às vezes afastam a pessoa, como muitas pessoas se afastaram de mim por causa disso. Você entende? Porque eu comecei o quê? A evoluir. E quando o mundo começa a evoluir, eu já tive problemas que muitas pessoas poderiam ter se suicidado, poderiam ter usado droga, poderiam ter feito um monte de coisas, mas eu não entrei nessa, por quê? Por causa da minha evolução. Porque eu questionei, eu perguntei, eu não tive medo de fazer isso. Então, se algum pastor ou padre começa a não responder às suas perguntas, não é pecado. Questione. Se ele não responder, não atender às suas necessidades, procure livros de outros lugares, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como os livros de Allan Kardec, e vai atrás da informação. Você precisa evoluir. Quanto mais você evolui, menos problemas você tem, mais feliz você é. A evolução não é procurar e ser feliz. O meu reino, veja, qual é o meu reino? Dentro deste planeta eu posso criar um reino para mim. Um reino de amor, de perdão, de felicidade, um reino onde eu possa estabelecer dentro do meu círculo, as leis morais de Jesus, as leis de Deus, a evolução, o questionamento, a pergunta, a leitura de livros, o aprendizado. Isso traz um pensamento positivo e muda o seu reino em volta de você, muda as pessoas que estão em volta de você, muda até espíritos obsessores que querem te prejudicar. Eles também acabam mudando e acabam se distanciando de você. Então sua áurea muda, os seus pensamentos mudam, a sua forma de agir com as pessoas muda. Então, qual é o seu reino?
como é o seu reino, como você administra o seu reino. Você é rei das suas ações. Você é rei das suas ações. E qual é a ação sua? O que você tem que fazer? Desculpa, apagou uma luz aqui. Eita! O que você tem que fazer? Isso é importante. Desculpa, meu computador estava ligado. E ele deu um pereco-teco aqui. E eu uso o monitor para me iluminar essa parte. Então, isto é importante vocês entenderem. Aonde, como você quer formar o seu reino. De desconfiança, de inveja, de ciúmes, de raiva, de vingança, de ódio, de ignorância, de não querer aprender, de você se fechar num mundinho e dizer assim, eu vou para a igreja lá, e lá simplesmente o pastor fala que eu tenho que fazer, eu dou meu dízimo e acabou. Depois eu saio de lá, eu vou beber, vou trair minha mulher, vou fazer não sei o quê, e o mundo vira uma cabeça para baixo para você, e você não sabe por quê. Esse é o seu reino? Como é o seu reino? Como se você fosse rei hoje, pudesse escolher, o que você faria? Orgias? Você beberia? Você viajaria? Ou você tentaria harmonizar sua família, proteger sua família, valorizar sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, dar amor a eles para que eles sejam felizes? Se você está infeliz na sua família, é porque você não consegue fazer ninguém feliz. No seu reino familiar, todos eles estão tristes por culpa sua. Não é culpa da sua esposa, do seu filho, do fulano, do ciclano, do bertrano. Não, é sua. Você é dono do seu reino. Por que o seu reino está bagunçado? Porque a culpa é sua. Ok? O reino de Jesus está feliz. Onde ele está no plano espiritual. Ele está muito feliz. E você? Ele está com a consciência limpa. Ele cumpriu a missão dele. Ele está leve e tranquilo. Você está leve? Tua consciência está leve? Muitas pessoas falam assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Cuidado com essas pessoas. Como não se arrepende? Você sabe que estava errado. Você pode fingir que não se arrepende, mas você sabe que você estava errado. A consciência sabe. Quando você erra, você sabe. E isso vai te pesar. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais peso a consciência vai tendo. Então se livre desses pesos. Para que você seja feliz. Seja leve, tranquilo. É como pagar uma dívida, como eu falei outras vezes. Você paga uma dívida e você fica leve, tranquilo. A consciência leve é isso. Então lute, tenha coragem para aprender o cristianismo. Tenha coragem para ser cristão de verdade. Tenha coragem para buscar isso. Tenha coragem para ser de perfeito. Tenha coragem para lutar pela sua família. E o que é lutar pela sua família? É você evoluir, ser uma pessoa melhor. Mas eles não evoluem. Mas eles vão evoluir com o seu exemplo. Como evoluíram com o exemplo de Jesus. Por que as pessoas seguiram Jesus? Pelo que ele ensinou? Não. Pelo que ele deu de exemplo. Na prática, ele praticava aquilo que ensinava. Ele é aquilo que ensinava. Ele ensinava o que ele é. Evoluído. Você entendeu? A evolução dele estava nas palavras. E é isso que você tem que proferir. Palavras evoluídas. Às vezes duvidamos do que estamos na nossa volta. Vamos atrás da informação para saber a verdade. Como agora, Jesus era um ET. Jesus foi feito por Deus diretamente, o primeiro nascimento dele, porque ele não fez isso com todo mundo. Ou Jesus já vinha de um outro mundo e foi enviado para cá. E já passou por várias reencarnações, era como nós, cheio de defeitos, e aí ele foi evoluindo, foi estudando com coragem, lutando contra
obstáculos, falsos profetas, mentirosos, pessoas falsas, e ele foi construindo o reino dele. E ele quis trazer esse reino dele para a terra, para que possamos evoluir e ser felizes. A felicidade está em amar o próximo, em estar em sacrificar. Você pode entender isso como pai e mãe. Quando o pai é simplesmente no reino dele, está lá, tem um lanche, 2 filhos. E o que ele faz? Ele corta o lanche em 3? Não. Ele corta o lanche na metade, dá um lanche para um filho e um lanche para o outro. Ele fala, eu estou sem fome. Só que ele fica feliz. Por quê? Porque os filhos estão alimentados, os filhos estão felizes. É aí que ele fica feliz. Isso é amor ao próximo. E a gente precisa exteriorizar isso para as pessoas que não estão na nossa convivência com amigos, colegas, e transmitir isso de uma forma verdadeira, clara, na igreja, no templo onde você vai. Se o pastor fala besteira, você questiona ele, você vai atrás da informação. Se você não evoluir, se você ficar num círculo pequeno de informação, você nunca vai conseguir resolver seus problemas de verdade. Você precisa expandir isso para que as possibilidades para alterar o seu reino, para você ser feliz, sejam maiores. Então, qual é o seu reino? Como você quer o seu reino? Como você quer que a sua vida do seu reino seja? Construa isso com amor, com compreensão, com conhecimento, sem medo de conhecer a verdade, sem medo de duvidar, de aprender. Deus deu inteligência para você para quê? Para você aprender, para você evoluir, para você usar a inteligência como lógica, como a gente acabou de fazer agora. Jesus era lógico, científico, raciocine como ele. E espero que isso tenha ajudado você a ver a sua vida de maneira diferente. Como eu falei no outro vídeo do posicionamento, você se posicionar diante das pessoas, não é? Isso é muito, muito importante. Você criar o seu reino de amor, de paz, de conhecimento, de luz, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de caridade, e assim você evoluir. Você entende isso? Melhore o seu reino. E Deus te abençoe. Porque quanto mais você evolui, mais feliz você é. Isso não tem a menor dúvida. Como Jesus, ele evoluiu. Ele está até ajudando as pessoas a evoluir. Você já ajudou alguém a evoluir hoje? Ontem, antes de ontem? Já estendeu a mão às pessoas? Já amou a Deus? Já amou o próximo como a ti mesmo? Crie seu reino, meu amigo. Nunca é tarde para isso. Faça isso agora. Tenha coragem para isso. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para evoluir. Este é o caminho que Jesus quer que a gente siga. E siga Ele com coragem, com amor, com fé. Tá bom? Eu desejo que a sua vida seja feliz e próspera. Mas para isso, precisamos aprender cada vez mais. Então, obrigado por estar comigo. Compartilhem, façam o sininho aí. Quiser alguma dúvida, comentários, me xingar, pode deixar nos comentários. Eu vou tentar espalhar mais e ver mais as coisas. E a gente vai se comunicando cada vez mais. Compartilhem, tá bom? E ajude as pessoas a serem ajudadas, né? Com esse vídeo você ajuda outras pessoas e vamos nos unir cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio, por tudo. E que Deus abençoe a todos nós. E abençoe você que está aí. E ajude você a evoluir cada vez mais com muita luz. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até mais.